Quarta-feira, meio da semana, e a gente está aqui continuando a leitura do livro do Tony Robbins, Desperte Seu Gigante Interior. Hoje vamos para o quinto dia. E daí, como foi ontem para vocês? Como foi tomarem decisões? Ontem eu estava conversando também, depois, né, que terminou a nossa leitura. Conversei com a minha madrinha, com a minha Dinda, minha amada, e ela comentou algo, acrescentou algo da nossa leitura de ontem, muito, 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 muito importante, que é o amor pelo que você escolhe fazer, né? Isso torna tudo muito importante, e isso torna essencial para que você faça as coisas que tem que fazer e tenha essa força, né? Essa constância de continuar fazendo, né? E se você não gosta do que você faz, com certeza você não vai conseguir levar adiante, né, esse sonho. Isso é muito importante. Importante falar aqui também a respeito disso, tá? Então é isso, já chamei uma galera aqui, esperando o pessoal entrar para que a gente comece a nossa leitura de hoje, continuando com o nosso amigo Tony Robbins. Oi, mãe! Mãe acabou de entrar aqui e a gente continua essa leitura para despertar o nosso gigante interior, para despertar na gente o que a gente tem de melhor. Oi, Kátia, tudo bom? Para despertar o que a gente tem de melhor. Eu acho que o que deu para a gente ver nessa leitura até agora é que realmente a gente precisa focar, né? E focar a longo prazo. Sempre com muita alegria no que você está fazendo, né? Tendo aquele sentimento bom a respeito daquilo, que é fazer o que gosta, pelo tempo que for necessário, se você realmente acredita naquilo como uma verdade. Basicamente, foi o que vimos na nossa leitura de ontem. E hoje a gente continua aí no quinto dia de leitura. Então vamos lá? Vamos começar? Vamos começar que a gente tem pouco tempo para isso. Vamos lá. Nos Estados Unidos, a maior parte dos desafios atualmente enfrentados resulta da população não pensar nas consequências potenciais das decisões tomadas. Suas crises, o escândalo das associações de poupança e empréstimo, o desafio da balança comercial, o déficit orçamentário, as deficiências educacionais, o problema do álcool e das drogas são resultados de um pensamento a curto prazo. Trata-se da síndrome do Niágara, na potência máxima. Quando você vai... Me perdi. Enquanto você vai descendo o rio preocupado com a próxima pedra onde poderá bater, não vê ou não pode ver à frente o bastante para evitar a cachoeira. Como sociedade, o foco é na gratificação instantânea, a tal ponto que as soluções a curto prazo com frequência se transformam em problemas a longo prazo. As crianças têm problemas em prestar atenção na escola pelo tempo suficiente para pensar, memorizar e aprender, em parte por serem viciados em gratificações instantâneas da constante exposição a coisas como videogames, comerciais de TV e a MTV. Possuímos o maior número de crianças com excesso de peso na história por causa da busca incansável da solução rápida, fast food, pudins instantâneos e bolos feitos no micro-ondas. Também nos negócios, esse tipo de foco a curto prazo pode ser fatal. Toda a controvérsia cercando o desastre do petroleiro Valdez da Exxon poderia ser evitada, caso fosse tomada uma pequena decisão. A Exxon poderia ter guarnecido seus petroleiros com cascos duplos, uma decisão preventiva que teria impedido o derramamento de petróleo em caso de colisão. Mas a companhia preferiu não fazê-lo, pensando no impacto imediato em vez de pensar no impacto de longo prazo no seu balanço. Por causa da colisão e consequente derramamento, a Exxon é responsável pelo pagamento da colossal quantia de $1 bilhão. Isso quando o livro foi escrito, né? E ainda existe brigas judiciais a respeito disso. Como alguma compensação pelo devastador dano econômico que causou, para não falar da incomensurável destruição ecológica no Alasca e áreas vizinhas. Decidir se empenhar por resultados a longo prazo em vez de soluções de curto prazo é uma decisão tão importante quanto qualquer outra que você venha a tomar em sua vida.
Deixar de fazê-lo pode causar não apenas muita dor financeira ou social, e às vezes até a maior dor pessoal. Um rapaz de quem você talvez já tenha ouvido falar, largou a escola secundária porque decidiu que não ia esperar mais para seguir seu sonho de se tornar um músico famoso. Mas seus sonhos não se tornaram realidade muito depressa. Na verdade, quando ele estava com 22 anos, receou ter tomado a decisão errada, achando que ninguém jamais gostaria de sua música. Tocava em bares, estava completamente quebrado e dormia em lavanderias automáticas porque não tinha mais casa. A única coisa que o segurava era seu relacionamento. Foi então que a namorada decidiu deixá-lo e, quando o fez, empurrou-o de vez para o abismo. Imediatamente focalizou que nunca mais acharia outra mulher tão bonita. Isso significava que sua vida terminara e assim pensou em cometer suicídio. Por sorte, ao tomar essa decisão, reconsiderou suas opções e resolveu internar-se numa instituição mental. O tempo ali passado lhe deu novas referências sobre quais eram mesmo os verdadeiros problemas. Mais tarde, lembrou que dissera: nunca mais chegarei a um ponto tão baixo. E declara agora: foi uma das melhores coisas que já fiz, porque não senti mais pena de mim mesmo. Qualquer problema que me acontecera não era nada comparado com o que vi outras pessoas passarem. Ele renovou seu empenho, buscou o sonho a longo prazo e acabou por ter tudo o que desejava. Seu nome, Billy Joel. Isso é uma entrevista que ele deu na Playboy em maio de 82. Você pode imaginar que este homem, a quem milhões de fãs amam e com quem a supermodelo Christie Brinkley se casou, tenha um dia se preocupado com a qualidade da sua música ou em encontrar uma garota que fosse tão bonita quanto sua antiga namorada? O fato a ser lembrado é o que parecia impossível a curto prazo, transformou-se em um fenomenal exemplo de sucesso e felicidade a longo prazo. Billy Joel foi capaz de sair de sua depressão com as 3 decisões que todos nós controlamos a cada momento de nossa vida. O que focalizar, o que significam as coisas e o que fazer a despeito dos desafios que parecem nos limitar. Levantou seus padrões, sustentou-os com novas convicções e implementou as estratégias que sabia que tinha que implementar. Uma convicção que me ajuda em tempos extremamente difíceis é a seguinte: a demora de Deus não é uma negativa. Com frequência, o que parece impossível a curto prazo torna-se muito possível a longo prazo, se você persistir. Para ter êxito, precisamos nos disciplinar a pensar consistentemente a longo prazo. Uma metáfora que uso para me fazer lembrar disto é a comparação dos altos e baixos da vida com a variação das estações. Nenhuma estação dura para sempre, porque tudo na vida é um ciclo de plantar, colher, descansar e renovar. O inverno não é infinito. Mesmo que você esteja enfrentando desafios hoje não pode desistir a chegada da primavera. Para algumas pessoas, o inverno significa hibernação. Para outras, significa andar de esqui e tobogã. Sempre se pode esperar pela mudança de estação, mas por que então não fazer desta época de boas lembranças? Domine o poder da decisão. Para terminar, permita-me dar 6 indicações rápidas para ajudá-lo a dominar o poder da decisão, o poder que molda sua experiência de vida a cada momento em que vive. Primeiro, lembre o verdadeiro poder de tomar decisões. É um instrumento que você pode usar a qualquer momento. No instante em que é tomada uma nova decisão, entra em movimento uma nova causa, efeito, direção e destinação para a sua vida. Literalmente, você começa a mudar sua existência no momento em que toma uma nova decisão. Lembre-se disso quando começar a se sentir sufocado ou a achar que não tem opções, ou quando as coisas estiverem acontecendo com você. É capaz de mudar tudo se parar e decidir fazê-lo. Lembre-se de que uma verdadeira decisão é medida pelo fato de você ter agido. Se não há ação, você não decidiu realmente. 2. Compreenda que o passo mais difícil para conseguir alguma coisa é empenhar-se de fato numa decisão verdadeira. Realizar aquilo a que você se comprometeu muitas vezes é mais fácil que a decisão em si, e assim
Tome suas decisões com inteligência, mais depressa. Não se demore a vida toda a debater como fará ou se fará. Estudos têm demonstrado que as pessoas mais bem-sucedidas tomam decisões depressa, porque não têm dúvidas a respeito de seus valores e do que realmente desejam para a sua vida. Os mesmos estudos mostram que são lentas para mudar suas decisões, se é que as mudam. Por outro lado, as pessoas que fracassam usualmente tomam suas decisões devagar e mudam de ideia depressa, sempre pulando para frente e para trás. Decida-se. Compreenda que a tomada de decisão é um tipo de ação por si só, de modo que uma boa definição para a decisão seria agir em cima da informação. Você sabe quando tomou verdadeiramente uma decisão quando uma ação decorre dela. Torna-se uma causa posta em movimento. Com frequência, como resultado de uma decisão, consegue-se atingir objetivos maiores. Uma regra importante que estabeleci para mim mesmo é nunca deixar a cena de uma decisão sem primeiro realizar uma ação específica para sua realização. Terceiro, tome decisões com frequência. Quanto mais decisões você toma, melhores elas são. Os músculos se fortalecem com o uso, e o mesmo acontece com os seus músculos de tomar decisões. Libere seu poder agora mesmo, tomando alguma decisão que venha adiando. Não vai acreditar na energia e na animação que isso criará em sua vida. Quarto, aprenda com suas decisões. Não há como negar. Às vezes você vai estragar tudo, independente do que faça. E quando acontecer o inevitável, em vez de punir-se, aprenda algo. Pergunte a si mesmo o que há de bom nisso tudo. O que eu posso aprender com o que aconteceu? Este fracasso poderá ser uma dádiva maravilhosa disfarçada se você usá-la para tomar decisões melhores no futuro. Em vez do foco no revés de curto prazo, focalize em aprender lições que possam poupar-lhe tempo, dinheiro ou dor e que lhe deem a capacidade de vencer no futuro. 5. Comprometa-se com suas decisões, mas seja flexível na execução. Uma vez que decidiu o que quer ser como pessoa, por exemplo, não fique imobilizado pensando em como chegar lá. É o fim que interessa. Com frequência, ao decidir o que querem para si, as pessoas escolhem a melhor rota que conhecem na época. Elas fazem um mapa, mas não permanecem abertas para rotas alternativas. Não seja rígido. Cultive a arte de flexibilidade. 6. Desfrute tomar decisões. Você deve saber que a qualquer momento uma decisão pode mudar o curso de sua vida para sempre. A pessoa que está atrás de você na fila ou sentada ao seu lado no avião, o próximo telefonema que você dá ou recebe, o próximo filme, livro ou página que virar, qualquer uma dessas coisas pode fazer com que as comportas se abram e todas as coisas pelo qual você esperava se encaixem nos respectivos lugares. Se você realmente quer que a sua vida seja passional, precisa viver com essa atitude de expectativa. Anos atrás, tomei o que parecia na ocasião uma pequena decisão e que moldou vigorosamente minha vida. Decidi fazer um seminário em Denver, no Colorado. Essa decisão me fez conhecer uma moça chamada Beck. Seu sobrenome agora é Robbins, e ela é uma das maiores dádivas da minha vida. Nesta mesma viagem, decidi escrever meu primeiro livro, que já foi publicado em 11 idiomas. Poucos dias mais tarde, decidi conduzir um seminário no Texas. Depois de trabalhar uma semana para realizar todo o programa, o promotor não me pagou pelo evento, fugiu da cidade. A pessoa óbvia com quem conversar era a agente de relações públicas que ele contratara e que estava passando pela mesma situação que eu. Esta mulher tornou-se minha agente literária e me ajudou a publicar o primeiro livro. Como resultado, tenho o privilégio de compartilhar essa história com você hoje. Em outra ocasião, decidi arranjar um sócio para os meus negócios. Não investigar o seu caráter antecipadamente foi uma má decisão da minha parte. Dentro de um ano, ele se apropriara de $250 milhões e jogava minha firma num vermelho de $758 mil, enquanto eu excursionava por toda parte fazendo mais de 200 seminários. Tive a sorte, contudo, de aprender com minha decisão ruim e tomei uma melhor. A despeito do conselho de todos os peritos que me cercavam de que o único modo de sobreviver seria declarando falência,
decidi encontrar um meio de dar a volta por cima e criei um dos maiores sucessos da minha vida. Fiz minha companhia ascender a um novo nível e o que aprendi com aquela experiência não apenas criou meu sucesso comercial a longo prazo, como também proporcionou muitas das distinções para o condicionamento neuroassociativo e tecnologias do destino. A vida é uma aventura ousada ou nada. Quem disse isso foi Helen Keller. Qual é então a distinção mais importante a tirar deste capítulo? Saiba que são suas decisões e não suas condições que determinam seu destino. Antes que aprendamos a tecnologia para mudar como se pensa e como se sente a cada dia de sua vida, quero que você se lembre de que, em última análise, tudo que leu neste livro é inútil. Todo outro livro que você já leu, ou gravação que ouviu, ou seminário a que compareceu, tudo é inútil, a menos que você decida usar o que aprendeu. Lembre-se de que uma decisão verdadeiramente comprometida é a força que muda a sua vida. É um poder que estará disponível para você a qualquer momento em que resolver usá-lo. Prove a si próprio que você decidiu agora. Tome uma ou duas decisões, dessas que vinha protelando há muito tempo. Escolha uma fácil e outra um pouco mais difícil. Mostre a si próprio aquilo que é capaz de fazer, agora, neste exato momento. Pare. Tome pelo menos uma decisão bem definida, aquela que vem protelando há muito tempo. Tome a primeira medida no sentido de realizá-la e não a abandone. Ao fazer isso, estará exercitando o músculo que dará a vontade para mudar toda a sua vida. Você e eu sabemos que haverá desafios no seu futuro, mas como Lech Walesa e as pessoas da Europa Oriental aprenderam, se você decidiu transpor o muro, é capaz de galgá-lo e romper pelo meio, escavar um túnel por baixo ou ainda encontrar uma porta. Não importa quanto tempo o muro esteja ali, nada tem o poder de resistir à força continuada de seres humanos que decidiram persistir até que caia. O espírito humano é verdadeiramente inconquistável, mas a vontade de vencer, a vontade de obter sucesso, de moldar a própria vida, de assumir o controle, só pode ser aproveitada quando você decide o que quer e crê que nenhum desafio, nenhum problema, nenhum obstáculo poderá detê-lo. Quando você decidir isso, sua vida passará a ser formulada não pelas condições, mas por suas decisões. E nesse instante, ela mudará para sempre e você poderá assumir o controle da... Capítulo 3. A força que molda a sua vida. Sir Thomas Browne diz: os homens vivem por intervalos de razão, sob a soberania do humor e da paixão. Ela estava correndo apenas há cerca de meia hora quando aconteceu. De repente, os 10 garotos dispararam em sua direção. Antes que ela pudesse entender o que acontecia, eles a pegaram, puxaram-na para o meio do mato e a espancaram com um cano de chumbo. Um dos garotos chutou-a no rosto inúmeras vezes, fazendo-o sangrar profundamente. Em seguida, a estupraram e sodomizaram e deixaram-na ali para morrer. Com certeza este foi um crime trágico e inadmissível. Ocorreu no Central Park alguns anos atrás. Eu estava em Nova York na noite em que aconteceu. Fiquei horrorizado não só com a selvageria do ataque, mas ainda mais quando soube quem eram os atacantes. Eram crianças, com as idades variando entre 14 e 17 anos. Contrariando os estereotipos, nem eram pobres, nem de famílias onde houvesse história de abusos. Estudavam em escolas particulares, praticavam esportes, tinham aulas de tuba. Não foram motivados pela loucura das drogas ou dos confrontos raciais. Agrediram e poderiam ter matado aquela mulher de 28 anos por uma única razão: diversão. Tinham inclusive um nome para aquilo que tinham resolvido fazer: zonear. A não mais de 400 quilômetros de Nova York, um jato caiu ao levantar voo do aeroporto de Washington durante uma tempestade de neve e bateu na ponte Potomac na hora do rush. O tráfego, já muito lento, parou por completo. Os serviços de emergência e salvamento foram despachados imediatamente para o local e a ponte transformou-se num pesadelo de caos e pânico.
Bombeiros e paramédicos ficaram arrasados com a destruição, mergulhando inúmeras vezes no Potomac para tentar resgatar vítimas do resgate. Um homem passou repetidamente salva-vidas para outros, salvou muitas vidas, mas não a sua própria. Quando o helicóptero finalmente foi resgatá-lo, ele tinha afundado na água gelada. Este homem deu a própria vida para salvar a de completos estranhos. O que o levou a valorizar tanto a vida de outras pessoas, pessoas que ele nem sequer conhecia, a ponto de se dispor a dar a sua própria no processo? O que faz uma pessoa com um berço bom comportar-se de modo tão selvagem e sem remorso, enquanto outra dá a própria vida para salvar estranhos? O que cria um herói, um canalha, um criminoso, uma pessoa disposta a contribuir? Em toda a minha vida procurei a resposta a essas perguntas. Uma coisa é clara para mim: os seres humanos não são criaturas aleatórias. Tudo o que fazemos é por um motivo. Podemos não ter conhecimento da razão, mas indubitavelmente há uma força por trás de todo o comportamento humano. Esta força age sobre cada faceta de nossa vida, dos nossos relacionamentos e finanças, aos nossos corpos e cérebros. Qual é esta força que está controlando você neste exato momento e continuará a fazê-lo pelo resto de sua vida? Dor e prazer. Tudo o que você e eu fazemos ou se deve à nossa necessidade de evitar a dor ou ao nosso desejo de obter prazer. Com frequência ouço as pessoas falarem sobre mudanças que desejam fazer em suas vidas, mas não conseguem obrigar-se a ir até o fim. Sentem-se frustradas, arrasadas e furiosas consigo mesmas, porque sabem que precisam agir, mas não conseguem. E a razão é muito simples. Tentam mudar seu comportamento, que é o efeito, em vez de lidar com a causa que está por trás. Compreendendo e utilizando as forças da dor e do prazer, você será capaz de uma vez por todas de criar as mudanças duradouras e os melhoramentos que deseja para si próprio e para as pessoas com quem se importa. O fracasso na compreensão disso o condenará a viver reagindo como um animal ou uma máquina. Pode ser que isso pareça uma super simplificação, mas pense a respeito. Por que você não faz alguma das coisas que sabe que deveria fazer? Afinal, o que é procrastinação? É quando você sabe que deveria fazer alguma coisa, mas ainda assim não faz. Por que não? A resposta é simples. Em algum nível, você acredita que agir naquele momento será mais doloroso que adiar. No entanto, você já passou pela experiência de adiar uma coisa por tanto tempo que de repente sente-se pressionado para fazê-la de uma vez por todas? O que aconteceu? Você mudou sua associação com o prazer e a dor. De repente, não agir torna-se mais doloroso do que fazer o que se deve. Este é o tipo de coisa que ocorre com a maioria de nós quando vai chegando a data da entrega dos formulários do imposto de renda. Sêneca diz: o homem que sofre antes do necessário sofre mais que o necessário. E essa historinha, essa parte aqui desse livro, né? A gente terminou aqui por hoje, continuamos amanhã, né? O 6º dia. Mas essa parte do livro aqui, falando de que não dói o suficiente, me lembra uma história que eu escutei do cachorro e do prego. Não sei se vocês já conhecem essa história, mas um cara chegou num posto de gasolina para abastecer o carro dele e tinha um cachorro deitado em cima de deitado assim no posto de gasolina, e ele tava chorando. E não parava de chorar, só chorando. Daí o cara perguntou pro dono do posto, né? Por que esse cachorro tá chorando tanto? Ah, porque ele tá sentado em cima do prego. Tá, e por que ele não sai então, né? Se tá doendo, tá em cima do prego, por que ele não levanta e sai dali? Ah, porque o prego não tá doendo o suficiente. E é mais ou menos isso que acontece. A gente sente a dor, a gente reclama dela, mas ainda não dói o suficiente, porque a hora que doer o suficiente, a gente vai tomar uma atitude, né? Por isso que a gente procrastina em muitas coisas da nossa vida, porque ainda não tá doendo o suficiente, porque se estivesse doendo o suficiente, você tomaria uma atitude, sairia da zona de conforto.
Bom exemplo, muito bom exemplo. É isso aí. Então, hoje chegamos no 5º dia de leitura, ficamos para amanhã com a continuação dessa leitura aí, onde a gente agora vai entrar na ação mesmo, né? Por enquanto era só muito bom saber sobre o prazer e a dor. Por enquanto ficamos aí só no teórico. Eu acredito que agora, a partir desse capítulo, a gente vai ter que botar a mão na massa, vamos ter que sair de cima do prego. Não conhecia. É uma história muito boa, eu escutei há muito tempo atrás, há uns 3, 4 anos atrás, eu acredito. E é uma verdade, né? É uma verdade. Alguém quer falar alguma coisa? Enquanto isso eu vou enrolando, porque já ouvi falar que tem um delay bem grande aí, e às vezes as pessoas querem falar e não conseguem, foi o que aconteceu ontem com a Dinda. Então a gente vai conversar um pouquinho mais, se alguém quiser falar alguma coisa aqui, agora é a hora, me chama que a gente troca figurinha aqui, certo? Mas eu acredito assim, que pelo que o Tony Robbins está falando, a gente tem alguns passos para tomar para chegar onde a gente quer. E a primeira coisa é você tomar a tua decisão. É verdade, deve ser por isso que saí da Cláudia. Exatamente. Exatamente, estava doendo, reclamava, achava ruim, nananã, até chega uma hora que ficou insuportável, né? E daí tu toma a decisão de sair. Muitas coisas nos seguram também, né? A gente tem outros medos além daquela atitude, é a consequência daquela decisão que você vai tomar. É o prego. É o prego, é isso aí. Mas isso está incluído no nosso medo, né? Esses dias eu li, ontem, né? Ontem eu recebi no feed do Instagram de uma moça que eu sigo, líder da Junesse, e ela tava falando assim que tem uma moça que é da equipe dela, que é muito bem sucedida no mercado tradicional, faz Junesse em paralelo, é uma moça que conquistou grandes coisas, grandes feitos dentro da empresa e dentro da Junesse e fora da Junesse. E ela tinha muita admiração por essa pessoa e ontem elas conversando assim, ela disse que essa pessoa que ela admira tanto pelo resultado que tem, pelas coisas que faz, chegou para ela e falou assim: eu sei por que eu nunca tive o resultado que eu queria, porque eu não me achava merecedora. E às vezes é isso que segura a gente também, né? As nossas crenças, né? As crenças que a gente tem do que a gente pode fazer, do que a gente merece receber, nos privam de dar o próximo passo. São os nossos medos, né? Que a gente pode considerar como um prego ali que está nos segurando. Mas esse prego ainda não está incomodando o suficiente para a gente tomar essa atitude, né? Mas, enfim, tudo tem sua hora. Uma hora tu não aguenta, né? Uma hora tu sai do prego e segue adiante. E eu acho que é isso, né? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, o que ele falou de dor e prazer é muito isso. Eu acredito que ele vai falar um pouco nesse livro aí também a respeito disso. O poder que tem as bonificações, né? Porque quando a gente pensa a longo prazo, como a gente é imediatista, né? Quando a gente faz alguma coisa, quando a gente toma uma decisão, uma atitude para agora, a gente espera que o resultado venha rápido. E nem sempre o resultado vem rápido. Às vezes é moroso, às vezes tu tem que esperar, né? Tudo leva tempo para ser construído, né? Uma fruta no pé, ela precisou ser semente, essa semente precisou germinar e ela precisou crescer, essa árvore precisou criar raízes suficientes para ter força para manter o fruto lá. Então tudo leva tempo, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Mas existem prazeres momentâneos, assim. E o que muitos estudiosos falam para essas mudanças de comportamento quando você tem, é de você festejar pequenas vitórias, né? Então, por exemplo, assim, você definiu uma meta para fazer na semana, certo? E daí você cumpriu. É chato, tem coisas chatas para fazer, tem coisas que você não gosta, tem coisas que você não quer fazer, mas você fez tudo. Então, no final de semana, te dê um mimo por ter cumprido essa missão. Porque você sabe que essa rotina diária, que às vezes pode ser chata, dolorosa, né?
a longo prazo vai te trazer resultados. Então, o que que você faz? Você se presenteia com pequenas coisas, mas você também nossa, tá me fugindo das palavras. Mas você também, quando você não cumpre, você te põe uma prenda, né? Vamos colocar assim, né? Eles falam até para você ter alguém que você possa confiar. Então, você chega para a pessoa e fala assim, olha, eu preciso fazer isso, 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 isso e isso durante a semana. Eu quero que você me cobre a respeito disso. Se eu fizer tudo isso, eu vou fazer tal coisa para mim. Eu vou, sei lá, comprar uma garrafa de vinho, vou tomar um vinho, vou sair, vou pra praia, vou, sei lá, vou pro shopping, vou tomar um sorvete. Não sei, você vai se presentear de alguma forma. Mas se por algum motivo você falhar, você vai pagar uma prenda para essa pessoa ou para outra pessoa. E você tem que ter alguém que, tipo, que te cobre disso. Chega no final de semana e fala, tá, e daí, Sibeli? Você fez tudo que você tinha se programado? Pois é, então, né? Eu não fiz. Então, paga o que você deve. Essa tua promessa de você não ter cumprido, né? Ah, eu fiz, então, show. Faz o que você tem que fazer, né? Ter alguém para cobrar é uma forma de você se segurar para não mentir para você mesmo, né? De que você não fez e, eu não fiz, tudo bem. Mas é essa relação de prazer e dor, né? Que você pode mesclar em curtos espaços de tempo para que você se presenteie. Eu, tipo assim, eu adoro assistir filmes, por exemplo, né? Eu gosto de assistir filme. Então, por exemplo, se eu fiz tudo durante a semana, fiz tudo certinho, cumpri as minhas metas semanais, no final de semana eu vou fazer uma maratona de filme e vou ficar de boa, entendeu? São pequenos presentes, mas que falam, poxa, valeu a pena essa semana porque eu consegui fazer tudo. Então são pequenas alegrias, pequenos prazeres. Talvez ele fale isso durante o livro, mas foi uma das coisas que eu aprendi, né? E da mesma forma, castigo se você não fizer, né? Então eu acho que é isso, eu acho que ficamos por aqui, eu acho que ninguém mais tem nada para falar. E a gente encerra por aqui, vou dar mais um tempinho para ver se alguém mais fala alguma coisa, senão vamos dar tchau. E continuamos novamente amanhã para o 6º dia de leitura de Tony Robbins, onde a gente está fazendo de tudo para despertar o nosso gigante interior, assumir o controle da nossa vida, de tudo na nossa vida e buscar o que a gente veio buscar nesse planeta, né? A gente arruma desculpa se a cobrança não for feita por nós mesmos. Se a cobrança for feita por nós mesmos, exatamente. Exatamente, a gente coloca desculpa. Se o outro tá cobrando, você fala, putz, e agora, né? É exatamente isso. Eles falam, venha gigante, é isso aí. Eles falam em grana, assim, né? Porque dói mais no bolso, mas, enfim, às vezes não sobra mesmo, né? Mas é uma forma, né? Tem que ser algo que te doa mesmo, que faça a diferença. É uma parte de prazer e dor. Então é isso, pessoas. Grande beijo, gratidão por esse momento aqui com vocês. Sempre é muito bom estar aqui com vocês. Então, tenham uma ótima quarta-feira, um excelente trabalho, que suas metas sejam cumpridas no dia de hoje. A gente se perdoa, a gente se perdoa com historinhas, né? A gente se perdoa com historinhas para aquele momento. Mas depois vem a consequência, né? De não conseguir aquilo que a gente quer. Gratidão, Net, gratidão por estar aqui. Melhorou o dia. Que bom saber disso. É sempre muito bom poder contribuir. E eu acho que é mais legal contribuir do que receber, assim, é muito mais gratificante. Eu tô muito, muito, muito feliz com esse projeto. E que bom que vocês também estão gostando. Tá bom? Queridos, um beijo grande, uma ótima quarta-feira. Não se perdoem, façam o que precisa ser feito, festejem pequenas atitudes e corram em busca dos seus objetivos. Sejam gigantes. Vamos ser gigantar, Mi? Bora lá? Yes! Bora, beijo. Boa quarta-feira. Tchau.